John Cena se tornou face? Se tornou mocinho? Pois é, essa foi a bola curva que a WWE jogou em cima da gente logo no começo do SmackDown dessa última sexta-feira. Então, se você quiser saber que história é essa, que papo é esse e tudo mais que aconteceu no SmackDown antes do SummerSlam, assista esse vídeo até o final, porque a minha opinião com certeza vai surpreender vocês. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu hype e, acima de tudo, assista esse vídeo do comecinho até o finalzinho, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar o nosso canal, beleza? Então vem comigo para o resumo do SmackDown do dia 1º de agosto de 2025, o último SmackDown antes do SummerSlam de 2025. E a gente já começa com o John Cena vindo pro ringue, né? Eu já falei pra vocês que quem tiver essas camisas do Tour de Farewell do John Cena, quem acumular todas as 36 camisas, vai fazer um dinheiro monstro daqui a alguns anos, porque cada uma dessas camisas é customizada. Ele dessa vez veio com a camisa com as cores do New York Jets, o boné também com o logo do New York Jets, então assim, é sensacional, eu adoraria ter a coleção dessas camisas. Mas enfim, o Cena veio para o ringue, né? Assim, já era de se imaginar que ele iria participar do show. E aí ele foi pegar o microfone para poder falar. Antes de ele falar, tocou a música do Cody Rhodes e o Cody Rhodes veio para o ringue. Então é aquela coisa, né? Vamos ver quem vai falar, quem não vai falar, quem vai falar, quem não vai falar. Pois é, John Cena pegou o microfone e aí, meu amigo, veio a surpresa. Né? Veio a surpresa porque ele disse que havia dito pro Corey que estava exausto, que o Corey não ouviu, não atacou ele, forçou a assinatura dele do contrato, que eles vão ter agora uma luta perigosa, não vai ser uma luta, vai ser uma guerra e tudo mais. E aí o Cena diz que ele só tem uma coisa para dizer pro Corey: obrigado. Obrigado, porque esse foi o empurrão que ele precisava. E aí o Cena começa uma promo que você olha, cada frase que ele falava, você ficava assim, hã? Peraí, hã? Não, peraí. Hã? O que ele tá falando? Exatamente isso. O Cena fala que por 25 anos construiu sua reputação com base em trabalho duro, honestidade e respeito. O trabalho duro é o hustle, né? Do hustle, loyalty and respect. Ele falou que há 5 meses jogou isso tudo fora para criar uma reviravolta chocante na TV. Que quando a poeira baixou, todos voltaram às suas vidas normais e as pessoas que deveriam estar do lado dele o abandonaram. E isso falou que ele deixou ele sozinho, tentando fingir ser algo que ele não era. O Cena afirmou que quer deixar a WWE com o campeonato após a sua última luta, mas não porque ele quer continuar lutando, pois todos sabem que ele ama a luta livre, mas para que depois de se aposentar, o público não se esqueça dele. O Cena também admite que ele estava mais preocupado com a forma como seria visto amanhã do que como ele está agindo hoje. E ele diz para o Corey que tentou avisá-lo, mas ele não escutou e que o Corey fez o que um bom amigo faz, forçá-lo a lutar. Então ele declara que essa não vai ser uma luta normal, vai ser uma guerra, que se ele não aparecer pronto para a guerra é melhor ele nem aparecer. E aí ele chega e marca aquele momento, dia 1º de agosto, como o dia em que ele voltou à WWE. E aí, meu irmão, o público, assim, o público foi ao delírio. Assim, o público que tava vaiando o Cena no começo da promo, o pessoal começou a aplaudir o Cena de pé. Eu nunca vi o público de Nova York aplaudiu o Cena na vida e ainda mais aplaudiu o cara de pé. Foi algo absurdo, um momento arrepiante. Eu que sou hater do John Cena, eu tive que chegar e falar, olha, realmente o cara em matéria de promo é inigualável. O cara virou o público mais difícil da WWE ao favor dele. Ele disse que ele não sabe se vai sair campeão, quem vai sair campeão no domingo, mas ele tem certeza que os fãs são os verdadeiros vencedores e ele apontou para os fãs, cara. E aí a gente olhando assim, fala, gente, o John Cena virou face numa promo, como assim? O Cena fala que ele tá livre de toda besteira, que todos verão o Cody Rhodes contra o maior de todos os tempos na sua melhor forma, que ele tem algo a provar, que vai ser uma luta sem regras, uma street fight, exatamente como o Cody pediu, e ele desafia o Cody, se você quer, venha pegar, if you want some, come get some. E aí ele encerra dizendo que no domingo o único rapper de platina que vai aparecer para chutar a sua bunda será ele mesmo. Ele estava fazendo uma referência ao Travis Scott, né, que interferiu na WrestleMania. Então, assim,
É absurdo o que aconteceu. No final ele proclama The Champ is here, o campeão está aqui. O público vibra, ele posa com o título, o pessoal aplaude de pé. Vocês estão vendo aqui na imagem, ó, aqui, olha isso, cara, olha isso aqui. A galera de pé aplaudindo, tá? Até o Green Shirt Guy ficou feliz, aqui, ó. Assim, você olha um negócio desse e pensa assim, ok. Isso aqui, essa promo, foi chocante? Foi. Foi legal? Foi. Todo mundo vibrou? Aplaudiu. Aplaudiu. O John Cena mocinho? Não. Claro que não, gente. Tá na cara que isso é só jogo psicológico do Cena pra tirar o Corey, entendeu? Pra tirar um pouco o fogo do Corey e achar que a luta vai ser normal. Não vai, cara. Pode apostar que no começo da luta, eu já tô até vislumbrando, quando começar a luta no domingo, o primeiro movimento do Cena vai ser dar um chute baixo no Corey, cara. Assim, vocês estão acreditando mesmo que o Cena virou mocinho numa promo, num show antes do SummerSlam? Vocês acham mesmo que a WWE, depois de vocês terem visto o WWE Unreal, vocês acreditam mesmo que depois de tudo que eles fizeram nessa return do Cena, eles vão pegar tudo aquilo, vão jogar no lixo, vão jogar na lata de lixo e vão falar assim, não, agora nós vamos fazer mocinho contra mocinho? Fala sério, né, gente? Pelo amor de Deus. É cair que nem um pato na história da WWE. Tá na cara que isso foi apenas para fazer a galera vibrar pelo Cena, mas logo depois o Cena, no meio da luta, o Cena vai fazer o heel turn de novo, né? Isso tá muito claro. Inclusive, eu acho até que isso enterra de vez a possibilidade da gente ver um double turn nessa luta, porque agora não faz mais sentido eles fazerem um double turn na luta com o Cena entrando mocinho e virando vilão, porque se não for isso, aí, cara, me desculpa, aí eu tenho que concordar com todo mundo que tá criticando a WWE e falar, é um absurdo a WWE pegar e fazer o face turn do Cena antes do SummerSlam e aí fazer o heel turn do Corey durante o SummerSlam. Aí realmente teria que ser, assim, muito... a gente teria que ser muito pato pra falar, ah, meu Deus, a WWE acertou. Não, tá? Eu acho que o mais provável agora é que realmente o Cena vai se tornar vilão, vai voltar a ser vilão durante a luta, e aí o que pode acontecer não é... Pode até acontecer o double turn, mas não com o Cena se tornando um mocinho primeiro, mas sim com o Corey se tornando vilão pra cima do Cena, e aí o Cena se vingando depois, e aí consolida o face turn. Mas assim... Cara, eu acho muito difícil, assim, nas minhas apostas eu fui contra todo mundo, eu disse que o Cena vai manter o campeonato no SummerSlam e eu ainda vou manter isso, tá? Apesar de estar todo mundo apostando no Corey como vencedor, eu vou manter essa ideia, essa hipótese de que o Cena vai sair ainda como vencedor, apesar de que ainda tem a sombra do Seth Rollins, vamos ver o que vai acontecer. Mas enfim, depois, para piorar a situação, os dois resolveram tomar uma cerveja, né? O Corey chega, ele fala, olha, só tem uma coisa pra dizer, bem-vindo de volta, John Cena. Ele pega 2 latas de cerveja, essas latas de cerveja são da marca Real American, que eu acho que tinha o dedo do John Cena, John Cena não, do Hulk Hogan nessa história, né? E aí eles bebem juntos, apertam as mãos, o Corey desce o ringue. Eu achei até que o Cena ia acertar, o Cena ia acertar o Corey com a cerveja, né? Mas não aconteceu. Né? E quando eu vejo 2 cervejas no ringue, gente, a primeira coisa que eu lembro é o Stone Cold botando o dedo no meio na frente do adversário e mandando um Stone Cold Stunner, tá? Isso aí é memória afetiva da WWE. Enfim, aconteceu isso, né? Mas assim, é cascata. Eu, sinceramente, a minha aposta é que no domingo o John Cena vai se tornar heel de novo, tá? Então, depois disso a gente teve o show rolando, né? A gente vê realmente o show acontecendo. E a gente começa com Giulia e Zelina Vega. E Zelina Vega de novo vindo ranzinza pro ringue, né? É aquela coisa, né? O pessoal fala que ela tá descontente e tudo mais. Ela deu um sorrisinho meio muito discreto enquanto tava posando pras câmeras, mas logo depois ela já tava mal encarada de novo. Então, assim, a gente não tem como saber se ela tá feliz ou se é persona, né? Mas a luta foi boa, tá? A Giulia, ela carregou boa parte da luta, apesar da Zelina Vega ter tido seus bons momentos, como esse meteora pra fora do ringue. Mas assim, os grandes movimentos de grande amplitude, todos eles foram da Giulia, né? Esse missile dropkick altíssimo dela, que ela mandou, foi muito legal. Esse stomp que ela mandou, que ela segurou a Zelina Vega pelas 2 mãos e depois empurrou ela com o pé, ela fez o stomp e ainda segurou o pé no chão, foi muito legal. A Zelina Vega veio com 2 running clotheslines e ainda mandou esse belly to back superplex, né? Também foi muito bonito.
Nós também tivemos esse Tiger Suplex da Giulia na Zelina Vega da terceira corda, também muito bonito, um Tiger Superplex. A Zelina Vega tentou voltar no final da luta, ela tinha tomado um Northern Lions Bomb modificado para 2, né? A Zelina chutou. Aí na continuação ela acerta o backstabber, ela vai pro moonsault e aí vem, assim, a luta até aqui da Zelina Vega tava sem problemas, sem problema nenhum. Só que ela foi fazer o moonsault, uma coisa que ela não tá acostumada a fazer. E aí quando ela saltou, o spot era que ela ia saltar pro moonsault e a Giulia ia levantar os joelhos e a Zelina Vega ia cair nos joelhos da Giulia. Só que o que aconteceu foi que, e assim, o ângulo mostrou direitinho, o ângulo da câmera acabou mostrando direitinho. A Zelina Vega, quando ela deu um moonsault caindo pro lado. E aí, quando ela caiu pro lado, ela errou os joelhos da Giulia e acertou o rosto dela. A Giulia até sentiu, ela botou a mão no rosto depois. E ela acabou errando os joelhos. E quando ela erra os joelhos, na verdade, ficou feio, porque era pra ter parecido que o golpe entrou, porque o golpe entrou legitimamente. Então, num cenário desse, quase que era pra elas terem mudado ali as coisas, a Zelina Vega ter tentado fazer o pinfall, a Giulia chutar e depois ir pra sequência final, mas elas seguiram o roteiro, e aí é aquela coisa, daquela falta de experiência, falta de maleabilidade no ringue, e assim, às vezes acontece. O que aconteceu foi que a Zelina Vega levantou como se ela tivesse caído nos joelhos da Giulia, a Giulia levantou a Zelina e aplicou o Northern Lions Bomb para 3, mantendo o campeonato. Então, vitória da Giulia, uma luta de 12 minutos que eu dou 3 estrelas e meia, tá? Porque foi uma luta muito boa. O público, por 2 vezes, mandou um This is Awesome, e o público de Nova York é um público difícil de agradar. E depois a Giulia celebrou com a Kiana James, né? Essa pessoa que está do lado dela, que a gente achou que talvez fosse interferir na luta, mas não interferiu. Então, vitória da Giulia, para alegria de todo mundo do chat. Depois disso, nós tivemos um segmento da Cat Kelly com Solo Sikoa, que estava acompanhado dos seus MFTs, e a Cat notou que tinha uma jaula na arena. Todo mundo tava pensando assim, meu Deus do céu, mas o que essa jaula tá fazendo na arena do SmackDown? Se o show do SummerSlam, que vai ter a luta na jaula, não vai acontecer aí, vai acontecer lá no MetLife Stadium, né? E aí ele falou assim, olha, eu não tenho nada a ver com isso, eu não sei por que essa jaula tá aqui. Depois ele fala que o Jimmy Uso vai ser trucidado pelo Talatonga, e aí ele zomba de uma frase característica do Jacob Fatu, falando aquele Yada da Min, que é clássico dele, né? E aí ele vai embora com seus MFTs. Então, a gente ficou naquela, né? O que raios aquela jaula estava fazendo na arena. Depois disso, a gente teve o legado da Fantasma vindo pro ringue, né? O Santos Escobar falando que eles são a realeza da luta livre e tudo mais. E eles estavam vindo ali por quê? Porque teria uma luta Open Challenge pelo título mundial de duplas da AAA, né? Que os campeões de duplas da AAA são os Los Garza. E aí, cara, quando tava no chat, eu já comecei a mandar, gente, Mr. Iguana. Mr. Iguana vai vir. Né? Quem assistiu o Worlds Collide sabe de quem a gente tá falando. Mr. Iguana é um cara com a cara verde, com uma iguana de pelúcia na mão. E eu falei, cara, Mr. Iguana vai aparecer, Mr. Iguana vai aparecer, Mr. Iguana aparecer. E não deu outra. Mr. Iguana aparece no SmackDown junto com Psycho Clown, um lutador lendário também lá do México. Mr. Iguana parecido com Larriesca, né? Que é essa iguana de pelúcia que está aqui na mão da pessoa. Larriesca aparecendo na arena junto com Mr. Iguana e Psycho Clown. E foi uma luta bem divertida, tá? O Psycho Clown voando bastante no começo da luta, né? Ele mandando seus super kicks, depois ele fez o tag, né? Depois de apanhar um pouco, veio lá o Mr. Iguana com Larriesca voando para tudo que é lado, dando cabeçada, dando um topecrilho para o lado de fora do ringue. Foi uma festa, mas no final das contas a luta acabou partindo pro lado dos membros do legado del Fantasma. Eles mandaram esse golpe de cima das cordas, mandando o coitado do Mr. Iguana de costas no chão. Ele ainda conseguiu fazer o tag, Psycho Clown voltou pro ringue, mas aí, no final, os Lorgaza aplicaram o MTY, que é esse slam que eles giram a pessoa no ar, para 3. Então, vitória and still para Los Garza. Uma luta de 7 minutos, foi uma luta rápida, uma luta fanservice, só para
mostrar a galera aí 2,5 estrelas. E o mito Mister Iguana apareceu e isso me deixa muito feliz, que eu já estava com saudades dele. Estava assistindo até a luta da Triple A na internet para poder ver Mister Iguana. Então, um grande abraço, Mister Iguana e La Riesca. Acompanho vocês lá no canal da Triple A aqui no YouTube. Depois disso, nós tivemos uma luta do Damian Priest contra o Aleister Black, né? Esses dois aí se engalfinharam no ringue, né? E assim, foi uma luta clássica de pancada, né? O Damian Priest descendo a ripa no Aleister Black, o Aleister Black também, só que a diferença é que o Aleister também voa, né? Então, assim, é impressionante como o Aleister Black é um lutador que é completo, né? O cara voa, o cara bate e o cara tem uma aura incrível, né? É aquele negócio, a WWE que não empurra cara abaixo, é isso que me irrita profundamente. Não que ele seja baixo, né? Ele deve ter a minha altura um pouco mais do que eu. Mas assim, 1,74 na WWE não cola, né? Mas enfim, o Aleister Black atacando, voando com meteora pra cima do Damian Priest, atacando as pernas dele, ele que é campeão de Muay Thai, né? Então assim, meu irmão, os chutes dele são legítimos, né? Mandando Enziguri e tudo mais, mas aí no final da luta, o Damian Priest, que havia caído do lado de fora do ringue, agarrou o Aleister Black e jogou ele por cima da mesa dos comentaristas, né? E aí ele se virou e tudo mais, estava vendo o juiz, discutindo com o juiz. Quando ele vira de volta, ele toma uma cadeirada na cara do Aleister Black. O Aleister Black joga a cadeira na cara do Damian Priest e isso acaba gerando uma desclassificação. Então, vitória do Damian Priest por DQ. Uma luta de 10 minutos que eu dou 3 estrelas para a luta. Foi uma boa luta de TV interrompida pela cadeirada do Aleister para não ter um final legítimo. Então essa história ainda vai rolar por um tempo, tanto é que depois o Aleister Black continuou atacando o Damian Priest e mandou um Black Mass na cara dele, fazendo ele cair que nem um otário, com aquele olho esbugalhado que só ele sabe fazer. E o que foi mais bizarro é que o R-Truth, que é o amigo do Damian Priest, não veio salvar ele. Aonde está R-Truth? É impressionante, né? Aquele hype todo da volta dele, a WWE já enterrou ele de novo. Não dá para entender. Depois disso, nós tivemos uma luta do Tala Tonga contra o Jimmy Uso. Mas antes dessa luta, a gente teve um segmento básico da Tiffany Stratton e da Jade Cargill, trocando uma ideia nos bastidores, né? A Tiffany fala que vai bater a Jade fala que não tem ninguém no caminho dela, não tem caixinha, então ela vai terminar o que começou, se tornando campeã da WWE. Nada demais debaixo do sol, bola pra frente, essas duas vão se engalfinhar aí no SummerSlam. A luta do Tala Tonga contra o Jimmy Uso foi uma luta boa, tá? O Tala Tonga ele é um cara grande, mas que tem mobilidade, tá? Então é interessante a gente perceber isso. O Jimmy Uso, ele tentou carregar uma parte da luta, tá? Ele mandou o seu tradicional Suicide Dive, também mandou um Spear, que é melhor do que o Spear do Jey Uso, tá? Mas depois, no final da luta, ele acabou engolindo aí um Chokeslam do Tala Tonga e perdeu a luta. Então, vitória de Tala Tonga por uma luta de 10 minutos, que eu dou 2,75 porque ela foi um pouco mais lenta do que o normal, né? O Tala Tonga, ele, por ser um cara grande, ele apareceu boa parte da luta destruindo o Jimmy Uso e o Jimmy Uso apanhando, sofrendo e vendendo os golpes. E isso não faz muito bem pra televisão, né? Faz bem pro personagem do Tala Tonga, mas pra televisão não faz. Talvez tivesse sido melhor que o Tala Tonga tivesse aniquilado o Jimmy Uso em menos tempo, talvez uns 5 minutos. Eu acho que teria sido melhor para todo mundo. E no final disso tudo, né, o que o Solo Sikoa faz? Ele entra com os MFTs dentro do ringue e aí ele manda baixar a jaula. E a gente descobre que, na verdade, ele havia realmente pedido para instalar a jaula, né? Ele manda baixar a jaula porque ele quer aniquilar com o Jimmy Uso dentro da jaula. Quando a jaula tá descendo, eis que toca a música do Jacob Fatu e ele vem pro ringue, ele consegue entrar no ringue antes da jaula descer completamente. E aí, quando no final das contas a jaula desce, a gente vê o Tala Tonga e o Solo Sikoa saindo pela porta, e aí logo depois os juízes fechando a porta da jaula, assim, que não faz o menor sentido, gente. Assim, a jaula tá ali, mas tem os oficiais fechando a porta, e aí fecha a porta com o Jesse Mateu e com o Tongaloa batendo no Jacob Fatu e no Jimmy Uso. E por que eles abriram a porta pro Tala Tonga e pro Solo? Cara, ficou muito feio, cara. Ficou muito feio. Ficou muito esquisito. Se era pra ter baixado a jaula, deviam ter deixado a porta trancada. Deixava os 4 lá, meu irmão. Mas não aconteceu. O Jacob Fatu atacou o Jace Mateu. O Jace Mateu
e o Tonga Loa serviram de boi de piranha nessa história, acabaram apanhando do Jacob Fatu, que estraçalhou todo mundo, e depois ele fez essa cara medonha, enquanto que o Solo Sikoa fugia com o Tonga Loa. Então, foi interessante a gente ver isso, né? O Jacob Fatu saiu por cima hoje, então é aquela coisa que a gente já imaginava que é possível de que, na verdade, o Solo Sikoa mantenha o título no SummerSlam. Esse tipo de booking 50%, a WWE usa há muito tempo. Então vamos ver se vai se confirmar o que a gente está imaginando, né? E depois disso a gente teve o Drew McIntyre e o Logan Paul vindo para o ringue, né? Eles vieram para o ringue para poder falar sobre a luta deles contra o Randy Orton e o Jelly Roll. E aí, cara, eu não vou falar muita coisa sobre a promo do Logan Paul, não, porque eu não quero dar muito cartaz pra esse troço horrível que tá acontecendo. Mas enfim, o que eu vou dizer, assim, os pontos mais interessantes da promo do Logan Paul foi que ele disse que é pro Green Shirt Guy calar a boca, porque ele seria o pior de todos os fãs. E aí a gente tem que rir, né? Porque o Green Shirt Guy estava lá, ele vai estar hoje, amanhã, domingo e segunda, né? Pra quem não sabe, é aquele cara de camisa verde com a carinha, o smiley face, que sempre fica na primeira fileira no meio de todos os shows importantes da WWE, isso há mais de 10 anos. E acaba sendo uma distração absurda, né? Quando você tá assistindo o show. Então, ele sacaneou o cara e aí o pessoal riu. O pessoal riu pra caramba disso. Depois a gente viu é, o, o Logan e o Drew. O Logan dizendo que ele e o Drew são dois dos melhores lutadores da indústria. Eles estão tentando defender o lugar contra forasteiros. Então, quer dizer, o forasteiro Logan Paul tentando defender a WWE dos forasteiros de Jelly Roll, né? É assim, foi uma coisa meio engraçada que o Logan Paul tem usado nas promos ultimamente. É ele dizendo que ele não é forasteiro, né? Então, essa foi a parte legal da promo dele. Ele falou também que eles dedicaram a vida deles ao wrestling profissional, enquanto os forasteiros vêm para a WWE como trampolim. Essa parte também foi legal. Mas aí depois ele dá uma esculhambada no Jelly Roll, depois o Drew McIntyre também. Ele fala que o que acontecer com o Jelly Roll vai ser culpa do Randy Orton. E aí ele fala que tem uma música que fala sobre só falar com Deus quando precisa de um favor, que quando ele ora coisas ruins acontecem, etc, etc, etc. E aí, quando ele estava falando isso, vem uma caminhonete nos bastidores, a caminhonete abre e aparece o Jelly Roll. O Logan Paul e o Drew McIntyre começam a esculhambar ele e tal, aí o Jelly Roll bate na caminhonete, do outro lado sai o Randy Orton, eles vêm pro ringue e aí começa a briga, né? Como diz o nosso digníssimo Coisa do Fantastic Four, é hora do pau, né? Aí os quatro saem na briga, né? Aí é engraçado porque aparece um monte de oficial para separar, né? Enfim, separam todo mundo. O Logan Paul e o Drew McIntyre vão pro lado de fora. Jelly Roll e Randy Orton no ringue, sendo separados por esses três caras aí. E você sabe o que acontece, né? Se você tem três caras no ringue tentando segurar o Randy Orton, é claro que vai rolar um RKO. RKO em um, RKO no outro, sobrou um. O Randy Orton olhou pro Jelly Roll olhou pro Randy Orton. O que o Jelly Roll faz? Manda um chokeslam no pobre coitado no ringue e depois aponta para os seus adversários no SummerSlam. Então, foi um segmentozinho só para completar essa field que eu não tô nem um pouco hypado. Na verdade, é a field que eu menos estou me ligando e me lixando nesse show. Vamos ver o que a WWE vai fazer com essa field. Com relação à nota do show, eu dou uma nota 7,5. Era para ser 7, mas a promo do Cena me intrigou muito, porque todo mundo quer saber como é que a WWE vai resolver essa história no SummerSlam. A minha opinião, eu vou repetir, eu acho que é um embuste do Cena. E ele, logo no começo da luta, ele vai fazer um ato vilanesco, vai mostrar que ele é um vilão como sempre, que isso foi apenas um jogo mental para fazer o Corey não ficar ligado no que o Cena pode fazer na luta. Então, eu acho que isso vai acontecer. Se não for no início da luta, vai ser no finalzinho. Se isso vai mudar o resultado da luta ou não, a gente não sabe. Agora, para terminar o nosso review, eu vou trazer um bônus para vocês. Vocês que ficaram até aqui no final do nosso vídeo, eu vou trazer um bônus para vocês, que eu vou trazer como é que estão as apostas na casa de apostas
para o SmackDown, para o SummerSlam. E eu já digo para vocês, eu não aviso sobre qual a casa de apostas que eu vejo. Eu não aposto e eu também não indico apostas. O único motivo pelo qual eu estou abrindo isso aqui é por poder dizer como é que estão indo as apostas, que serve como um spoilerzinho, mas você não precisa ficar se fiando, se ligando nisso, tá? Se você não quiser spoiler. Se você não quiser spoiler, sai do show agora, sai do vídeo agora e relaxa e assiste o show comigo no fim de semana, beleza? Muito bem, aviso de spoiler dado. Que nem sempre é spoiler, a gente sabe que a WWE gosta de ir contra a banca para poder quebrar os apostadores que fazem casadinhas. Vamos dizer como é que estão as casas de apostas, tá? Vamos lá. As apostas estão da seguinte forma, tenho aposta aqui de todas as lutas. Vamos começar com a luta TLC dos times do SmackDown, né? Aquela luta entre Motor City Machine Guns, DIY, Fraction, Andrade Ray Phoenix, White Six e Street Profits. Pelo título, White Six são os atuais campeões. Segundo as casas de aposta, a casa de aposta que eu estou vendo, os favoritos para ganharem a luta são Andrade e Ray Phoenix com mais 125, o que significa que para cada $1,25 você pode ganhar $1, ou melhor, para cada dólar que você aposta, você pode ganhar $1,25 na sua aposta. Depois o White Six está com mais 150, o Fraction com mais 250. Essas são as duplas favoritas. Depois disso, o DIY está com mais 700, o Street Profits com mais 900 e o Motor City Machine Guns com mais 1000. Então, a verdade é que os apostadores estão totalmente indecisos sobre esses três: Andrade, Ray Phoenix, White Six e Fraction. A minha aposta, lembrando, foi White Six mantendo o cinturão. Pelo campeonato dos Estados Unidos, está praticamente uma moeda 50-50, tá? O Solo Sikoa está com menos 130, ou seja, para cada $1,30 que você apostar, você ganha $1. E o Jacob Fatu está menos 110. Essa diferença ela permaneceu assim a semana inteira. Então, ninguém sabe quem vai vencer essa luta. Está literalmente na moedinha. Eu apostei na minha análise, eu disse que o Solo Sikoa iria manter. Eu mantenho a minha análise. Na luta de duplas entre Roman Reigns e Jey Uso contra Bron Breakker e Bronson Reed, o Roman Reigns e o Jey Uso estão com menos 500 e o Bron Breakker e o Bronson Reed mais 300. Significa que o Roman Reigns e Jey Uso são favoritos para vencerem a luta. Eu apostei neles também. Eu acho que vai dar Roman Reigns e Jey Uso. Na luta entre Randy Orton e Jelly Roll contra Drew McIntyre e Logan Paul, Randy Orton e Jelly Roll são favoritos com menos 400, Drew McIntyre e Logan Paul com mais 250. Então, eu apostei em Randy Orton e Jelly Roll. Eu disse que eu gostaria muito que o Drew McIntyre não perdesse, mas Randy Orton e Jelly Roll estão aí na frente, favoritos para ganhar a luta. Na luta entre Sami Zayn e Karrion Kross, para desespero da fanbase na internet, Sami Zayn está favorito como menos 270, Karrion Kross está com mais 180, então Sami Zayn favorito na casa de apostas. Na luta pelo campeonato de duplas femininas, Charlotte Flair e Alexa Bliss contra Judgment Day, Roxanne Perez e Raquel Rodrigues. A Roxanne e a Raquel são as campeãs. E as odds estão dizendo que teremos novas campeãs de duplas. Charlotte Flair e Alexa Bliss estão com menos 500 e Roxanne Perez e Raquel Rodrigues estão com mais 300. Então teremos novas campeãs de duplas segundo as casas de apostas. Pelo campeonato intercontinental feminino, entre Becky Lynch, que é a campeã, e a Lyra Valkyria, que é a oponente, novamente teremos, segundo as casas de apostas, uma nova campeã. Lyra Valkyria está com menos 300 de odds e a Becky Lynch está com mais 200. Pelo campeonato feminino, pelo campeonato mundial feminino, entre a Naomi, que é a campeã, Rhea Ripley e Io Sky, a favoritíssima é a Naomi. Ela está com menos 1.600 de odds. Significa que você tem que apostar $16 para ganhar um. Então, assim, favoritaça para ganhar. A Rhea Ripley está com mais 300. A Io Sky está com mais 500. Então, Naomi, mega favorita para manter o campeonato mundial
feminino. Pelo campeonato feminino da WWE, Tiffany Stratton, campeã, Jade Cargill adversária. Teremos uma nova campeã da WWE. Segundo as casas de apostas, Jade Cargill está com menos 500, Tiffany Stratton está com mais 300. Então, Jade Cargill favorita para ganhar o campeonato da WWE. Agora vamos para o campeonato intercontinental entre Dominic Mysterio, que é o atual campeão, e AJ Styles, que é o seu oponente. Está equilibrado, mas o favorito é Dominic Mysterio para manter o campeonato intercontinental. As odds estão em menos 165, AJ Styles está mais 120, então Dominic Mysterio está favorito para manter o campeonato intercontinental. E agora vamos para os dois campeonatos mundiais, né? Primeiro, o campeonato mundial peso pesado. Gunther disputa contra CM Punk. Gunther é o campeão, CM Punk é o adversário. E segundo as casas de apostas, teremos um novo campeão mundial peso pesado. CM Punk está com odd de menos 260, Gunther com mais 170, mas está equilibrado. Isso dá mais ou menos 60% de chance do CM Punk ser o novo campeão mundial peso pesado. E por fim, pelo campeonato da WWE, John Cena e Cody Rhodes. John Cena, atual campeão, Cody Rhodes, o seu oponente. As casas de apostas cravam que Cody Rhodes será o novo campeão da WWE. As suas odds estão em menos de 260 também, e John Cena mais 170. Então também está um pouco equilibrado, mas pendendo mais para o Cody Rhodes. Essas odds permaneceram nessa linha a semana inteira, enquanto que CM Punk e Gunther deram uma encurtada, tá? O Punk ele estava mais favorito do que isso para vencer. As odds deram uma encurtada, ou seja, a odd dele diminuiu um pouco e a do Gunther aumentou um pouco, tá? E isso significa que está entrando um pouco mais de dinheiro no Gunther do que no CM Punk nas últimas horas, tá? Dominic Mysterio, ele deu uma esticada nas odds em cima do AJ Styles. Essas odds elas chegaram a estar mais equilibradas, e todas as outras estão mais ou menos no patamar de quando começar a semana, beleza? Então, essas são as odds das casas de apostas sobre quem são os prováveis vencedores do SummerSlam. Não aposte, porque se você apostar em WWE, você provavelmente vai perder dinheiro. Eu só uso isso como um referencial para saber o que o pessoal está acreditando que vai ser o resultado, e a gente sabe que muitas vezes tem gente de dentro da WWE que aposta já sabendo dos resultados. Isso é verdade, e às vezes a grana muda em cima da hora, o que indica que gente de dentro da WWE está apostando, e isso acaba servindo como um spoiler do que vai acontecer do show. Por isso que eu dei um aviso de spoiler no começo do vídeo, beleza? Então, desde já eu quero agradecer a presença de todos aqui no nosso vídeo, e conto com vocês para o nosso SummerSlam. Nós teremos a nossa live hoje, começando às 6 horas da noite. Conto com todos vocês. Eu quero muito quebrar o recorde da WrestleMania de 300 pessoas na nossa live durante o show e 700 pessoas na nossa live naquela resenha pós-show. Eu conto com vocês. 6 horas da noite nós estaremos abrindo a nossa live, e 7 horas da noite começará o SummerSlam. Se você não sabe como fazer para assistir a nossa live, você precisa ter 2 aparelhos. Você precisa ter o SummerSlam num aparelho e você precisa ter a nossa live no outro. Você, quando abrir o SummerSlam, você dá uma atrasada no áudio da televisão ou do seu aparelho com o SummerSlam para poder casar o áudio em inglês com o áudio da nossa live. Isso não é difícil de fazer. Quando você casar o áudio em inglês da televisão ou do aparelho que você está vendo o SummerSlam com o áudio da nossa live, você vai conseguir ver as minhas reações ao vivo e a minha narração assim enquanto estiver acontecendo o show. E aí você vai poder conversar sobre o show com toda a minha comunidade, com toda a galera que já acompanha a minha live, beleza? 6 horas da noite, a gente se vê. Um grande abraço. E, não deixe de maratonar os outros vídeos que eu vou botar aqui na tela para você poder ajudar nosso canal. Até as 6 horas da noite, vocês têm muito tempo para ajudar a gente assistindo o nosso conteúdo. Um grande abraço, até as 6 para o SummerSlam de 2025. Punk será campeão? Nós vamos descobrir hoje. Valeu, galera, um grande abraço, até a próxima.